é cloud, né? Especificamente falando de nuvem pública. Valéria já está aqui comigo. Valéria é Cloud Solution, Architect na Microsoft, vai falar, né, de administrar ambientes multi-cloud, estratégias, vantagens, é a palavra da vez, né? Porque a gente está maior parte das empresas declaradamente tem N provedores, né? Pelo menos dois provedores de nuvem, ou a sua estratégia até de nuvem privada. Então, estou super empolgada aí para ouvir o que a Valéria trouxe para a gente. Valéria, obrigado por aceitar nosso convite, obrigado por compartilhar suas experiências, seus conhecimentos. O palco é seu, boa palestra. Valeu, Gabriela, muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Acho que a única correção que a gente vai precisar fazer aí é que essa semana eu comecei numa firma nova. Até já estou compartilhando aqui com vocês o meu novo contato. Estava trabalhando aí na Microsoft na parte de segurança, né, na parte SEC, e quase 2 anos aí na empresa e abracei um novo desafio. Então, agora voltando um pouco mais para a parte estratégica, estou na empresa da Cloud Data agora como head de Cloud Segurança. Então, agora é um objetivo diferenciado, até mesmo tendo uma visão, estava acompanhando muito a palestra da Mayra, né? Sensacional, né? Acho que dispensa comentários, e como é bom quando você tem uma pessoa em um cargo de gestão que tem essa visão, né, para o colaborador, que se preocupa com a pessoa e não apenas com uma entrega, com um número, né, como muitas das vezes nós somos tratados, né, nas empresas que a gente trabalha. E, infelizmente, a gente vê muito disso. Então, agora nessa nova experiência, né, que eu estou hoje, então essa também é uma das minhas missões, né, também trabalhar junto com um time da Cloud Data, ajudando, não apenas, né, na entrega, mas também, né, tendo essa visão que a Mayra estava compartilhando com as pessoas do nosso time. Então, eu já deixo aqui o meu contato para vocês atualizarem e vamos embora, né? Vamos embora que a gente tem bastante coisa para conversar. Então, para você que ainda não me conhece, eu vou deixar aqui o meu QR Code. Eu já participei em outros momentos aqui desse evento que é sensacional. Agradeço muito pela presença de vocês. A gente vai estar falando hoje sobre o gerenciamento, né, no contexto de cloud, de ambientes híbridos, multi-cloud. Como que nós podemos ter essa entrega na nossa empresa? Como você pode se desenvolver tecnicamente? E por que não dizer ser o profissional, né, que as empresas estão buscando? Então, como você ser o primeiro na fila aí quando vai num contexto de contratação, ser aquela pessoa que de fato vai impactar, né, quem está ali fazendo ali a entrevista, seja ela técnica ou não. Então, eu sou Valéria Baptista, eu sou gaúcha de Porto Alegre, eu sou formada em Ciências da Computação e também tenho MBA em Cloud Computing e na docência do ensino superior. Agora estou como head aí na Cloud Data, mas também tem uma comunidade, que é o canal da Cloud, onde a gente faz, né, lives, né, semanalmente, está sempre compartilhando conteúdo. Estamos no Instagram, LinkedIn, no YouTube, até no TikTok. E se o Orkut voltar, a gente vai para lá também. Então, vocês aí que querem estar ligados em conteúdo, em breve a gente vai estar lançando cursos novos aí, né, na nossa plataforma de GCP e de AWS também. Então, para você que está buscando aí certificação, conhecimento, fique ligado que logo mais aí a gente vai ter conteúdos quentinhos aí, que estão saindo aí do nosso projeto da mentoria, e obviamente a gente vai liberar, né, por grande público. Então, por que nós estamos aqui, né, pessoal? Vamos falar sobre tecnologia, sobre aquilo que está na vibe do mercado hoje, que é falar sobre cloud. Bom, eu sei que aqui a gente pode ter pessoas assistindo de diversos níveis de conhecimento. Daqui a pouco você está fazendo, né, uma transição de carreira, ou você já trabalha com cloud, está estudando, e até eu gostaria que vocês comentassem aqui no chat. Quem já trabalha com cloud, né, e qual cloud é o seu foco hoje, e se tem alguém que já trabalha em ambientes multi-cloud, para até mesmo a gente ajudar aqui no nosso chat. A Renata comentou que tem interesse em cloud security, ótima escolha, Renata. O Vinícius já colocou aqui multi-cloud, show. O Laurent colocou iniciante, a Azure, AWS, GCP, ó, temos uma lista grande aqui. Estudando Azure, o Marcos comentou, Oracle, AWS, já trabalho com arquitetura,
tem interesse também em Azure. Ó, temos o pessoal aqui, já tem bastante gente trabalhando com multi-cloud, show. Daniel comentou que já trabalha com GCP há 7 anos, muito bom. Tem bastante gente estudando Azure e AWS, ou ambos, tirando primeira certificação. Multi-cloud, ótimo, muito bom mesmo. Pessoal, quando a gente olha para um cenário multi-cloud, né? Primeiro, né, para quem é mais iniciante, puxando um pouco, né, desenrolando, né, o fio da meada, nós tínhamos nosso ambiente on-premise, né, nosso data center físico, e a partir daí a gente vai disponibilizar os serviços, seja dentro da nossa empresa ou disponibilizar isso para clientes. A partir do momento que a nuvem se tornou muito mais popular, né, a pandemia, bem sabemos que impulsionou muito a utilização da nuvem, né, então as empresas foram, mas convenhamos que a maturidade não era o forte, né, então elas foram do jeito que dava. E por causa disso, nós vimos muitos casos, né, de empresas onde tiveram dados vazados, até mesmo informações criptografadas, né? Quem não viu em algum telejornal, o pessoal comentando, até mesmo na internet, a empresa A, B ou C precisou divulgar, né, porque isso é obrigatório, precisou divulgar que teve aqui cadastros que foram, né, literalmente vendidos na Deep Web, para não dizer outra coisa, né, e até algumas empresas alertando os seus clientes, olha, a gente precisa que vocês troquem senha, ajustem aqui o cadastro, que nós tivemos informações vazadas. Então, a maturidade das empresas foi uma coisa bem complicada nesse período. Só que o que acontece? Se você for olhar, não necessariamente no lado técnico, mas no lado empresarial, as empresas foram, porque elas precisavam se manter, né, no contexto ali do dia a dia, preciso continuar fazendo as minhas entregas, entregando meus produtos, e apesar de não ter maturidade, a gente vai. Só que com o tempo, né, pessoal, a conta começou a chegar. A pandemia passou, coisa boa, né? Esperamos não ter um episódio desse novamente. Mas, do contrário, agora as empresas elas começam a observar, e quem já trabalha, que temos bastante gente na nosso chat comentando que já trabalha no cenário multi-cloud, você deve se perguntar o seguinte: bom, eu que estou estudando agora, eu preciso me adaptar a uma série de termos, estratégias, produtos, custos, gerenciamento, arquitetura, e daí eu vou olhar tudo isso, sei lá, de Azure, daqui a pouco eu vou para AWS, daqui a pouco eu vou para o OCI, daqui a pouco eu vou para GCP, daqui a pouco inventar uma outra, tem que aprender também, porque a gente sabe que tem várias. Como é que a gente consegue dar conta de tudo isso e por que que a empresa não se acalma e não fica num lugar só e não facilita a minha vida? Mais ou menos por aí. A questão é, e quando nós estamos olhando para um cenário da empresa, o que se pensa muito no contexto de cloud? Primeiro, não colocar todos os nossos dados na dependência de um único cloud provider, porque olhando para o contexto de risco, né? Se esse cloud provider ficasse offline hoje, o que aconteceria com a nossa empresa? Bom, se eu tenho todas as minhas informações lá, ou que seja as mais críticas, e ele ficar fora por algum motivo, então caiu a casa, eu vou ficar indisponível, certo? Então, isso, um plano de continuidade de negócios, ter tudo numa cloud só, então não seria uma boa estratégia. E se nós ficássemos em dois, né? E se a gente espelhasse de uma cloud para outra? Bom, eu não acredito que duas clouds ficariam fora, é muito azar. Então, vamos colocar a parte da operação numa parte da outra, ou dar um jeito de espelhar esse negócio, beleza? Então, aqui a gente tem um outro cenário. Mas vocês percebem que eu vou precisar, obviamente, entender das soluções de um lado e de outro, e vou precisar ou ter times sêniores de ambos, ou senão, eu vou ter o time A e o time B para trabalhar com esses dados, né? Com toda a nossa operação e tudo mais. Então, o desafio para as empresas, quando escolhemos um modelo híbrido, em primeiro momento aqui, questão da complexidade. Complexidade na criação das nossas aplicações, manter tudo isso funcionando, manter os nossos dados consistentes e, por que não dizer um pouco sobre resiliência e segurança. Porque percebam que, até teve uma colega que comentou aqui que quer trabalhar com cloud security, né? Ótimo. Mas imagine só, olhando num contexto de segurança, quando nós tínhamos apenas um data center on-premise, nós vamos colocar aqui a nossa DMZ, nosso Firewall, nossos servidores, vamos estipular as nossas VLANs
criptografar aqui as nossas informações, não manter, né, a comunicação de determinadas redes se comunicando e fechamos por aqui. E segue a vida. Agora, né, temos pessoas trabalhando no modelo híbrido, por exemplo, então eu tenho uma pessoa em outro estado, utilizando o computador da empresa, eu tenho pessoas que se deslocam diariamente para a empresa ou vão algumas vezes por semana, eu tenho dados que estão no meu data center on-premise, daqui a pouco eu tenho um outro colocation, tenho na nuvem A e tenho na nuvem B. Vocês percebem como a camada de ataque agora ela está muito mais ampla, porque eu literalmente tenho a empresa na palma da minha mão através do meu celular. Então, as informações, elas podem vazar de toda forma, e tanto de fora para dentro, como de dentro para fora. Então, quando você olha esse cenário num contexto de SEC, você percebe a complexidade. Eu preciso garantir que eu não vou ter um atacante vazando as minhas informações, mas eu também tenho que olhar se eu tenho alguém do time ou alguém que podem estar mirando isso. Imagine uma empresa farmacêutica com fórmulas de remédio, lançamentos, testes. Se tem alguém ali pensando em ir para a concorrência, e essas informações aqui vão valer um bom dinheiro lá fora e vazar essas informações. Então, a gente tem que pensar muito no critério de negócios. Quando a gente ela já vem da área operacional, a gente pensa muito praticamente, sabe? Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar essa aplicação, eu vou conectar dessa forma, subo esse servidor aqui, vou subir um cluster, faço essa conexão de rede, tudo funcionando. Beleza, era isso. Mas no âmbito de negócio, nós precisamos olhar para um pouco mais do que isso. Então, não apenas o contexto de como nós vamos fazer, mas a entrega e, obviamente, dados críticos. Toda a informação da minha empresa, ela precisa estar olhando um contexto de regularidade, né, com relação à lei. Eu preciso garantir que ela seja entregue de uma forma rápida e, obviamente, tudo isso de uma forma segura. São muitos desafios. Então, quando a gente olha para um contexto de gerenciamento multi-cloud, o que eu quero trazer para vocês hoje? Eu tenho na minha empresa, por exemplo, estamos utilizando Microsoft Azure como cloud, temos o meu ambiente on-premise e temos dados, né, temos serviços, recursos operando, por exemplo, na AWS e na Google Cloud Platform. Aí eu vou ter uma equipe de X pessoas. Aí eu vou dizer, vocês se dividem aí, cada um olha um cloud provider diferente, alguém olha o nosso on-premise. Você sabe que o cachorro de muitos donos não é alimentado por ninguém. Então aqui a gente começa a ter um pouco mais de problema. Perceba que as nossas equipes, e vocês devem passar isso no dia a dia, elas não cresceram da mesma forma que cresceu o serviço. Determinadas coisas continuam idênticas como era no on-premise, né? Então, eu ainda tenho equipes enxutas e preciso de pessoas ou mais sêniores ou que tenham mais braços, né? Que tem meu polvinho ali atrás, para que a gente venha conseguir dar conta de todo o recado. Até a Renata comentou aqui no chat, DLP se tornou algo mais no ambiente cloud, se tornou tão importante quanto, porque entendam uma coisa, o Data Loss Protection, ou seja, a questão de vazamento de dados, ela é preocupante, Renata, pelo seguinte, eu tenho informações na palma da minha mão, né, meu celular, eu tenho um laptop da empresa que eu levo para lá e para cá, eu posso utilizar para trabalhar, mas também posso deixar ele na minha casa, deixar para o meu filho brincar, utilizar o computador, entende? Então, a gente precisa ter cuidado com os dispositivos. Pode ser tanto alguma coisa não intencional, como pode ser intencional. Então, a gente precisa avaliar. Percebam o nível de comportamento das pessoas. É como se a gente fizesse uma análise de sentimentos, aonde eu preciso entender como que a pessoa está se comportando ali no dia a dia e, obviamente, conseguir fazer uma métrica. Bom, a Valéria estava acessando aqui, em uma semana ou 15 dias, ela acessou o SharePoint e baixou um documento. Em um único dia, ela baixou 20 documentos de 10 pastas diferentes. Está acontecendo alguma coisa, porque, né, perceba que esse comportamento é estranho. Então, vamos avaliar aqui, vamos levantar essa flag, porque alguma coisa não está muito certa. Então, tanto isso, análise de comportamento, como também utilizar ferramentas de DLP dentro da própria ferramenta do 365, como em bases de dados, como o próprio SharePoint, ou se não bancos de dados, como o Microsoft Purview, vão nos ajudar a ter uma visão de quem tem acesso ao quê e quem acessou quando.
Então, isso é muito importante, né, num contexto de quando a gente tem um ambiente muito grande, perceba que tudo aquilo que cresce demais fica difícil de controlar. Então, a gente vai precisar trabalhar isso no nosso dia a dia. E percebam que quando a gente tem um ambiente nesse contexto, nós vamos precisar de ferramentas que nos ajudem a trazer essa visão. Como eu falei, o ambiente ele cresce, mas a gente não tem a mesma quantidade de colaboradores que deveria. Então, eu precisaria ter mais pessoas aqui com conhecimento em A, B ou C. Do contrário, não. A gente vai ter que fazer tudo sozinho. Então, quando a gente olha para esse contexto dentro do cenário da Microsoft, a gente tem uma ferramenta bem interessante, que é o Azure Arc. O Azure Arc, ele é um gerenciador de ambientes multi-cloud. O que a gente precisa saber em primeiro momento? Que num cenário onde eu tenho outros cloud providers, o Azure Arc nos permite acessar, né, recursos, serviços que estão, por exemplo, na AWS e no GCP. Então, o primeiro cenário, ele é multi-cloud. Atualmente, o CI, o IBM Cloud, ainda não são compatíveis, mas a AWS e GCP, sim. São todos os recursos? Ainda não, e a gente vai olhar no portal quais são os recursos que a gente consegue conectar. Então, um outro ponto interessante é imagine que eu tenho uma única pessoa, tá? Que geralmente é o caso, uma única pessoa aqui que precisa olhar, sei lá, a parte de segurança, né? De um recurso, de um serviço. Então, eu tenho que conectar lá na Microsoft, depois eu tenho que conectar lá na AWS, depois eu tenho que conectar lá no GCP. E se eu pudesse centralizar isso em um único portal, né, em uma única ferramenta e fizesse o gerenciamento partindo daí, não seria muito mais fácil? Bom, com certeza. Então, essa é a proposta do Azure Arc. Um ponto interessante, e aí a gente vem no conhecimento de produto, né, não necessariamente só no âmbito técnico, mas sim no conhecimento de como nós vamos entregar isso, já no planejamento mesmo, é que atualmente no GCP e na AWS, a gente não tem uma ferramenta que concorra com o Azure Arc. Ele é uma ferramenta da Microsoft. Daí vai de um modo diferente, né? De quando a gente está pensando assim, a gente tem uma VM, aqui chama desse jeito, aqui chama desse jeito, aqui chama desse jeito. Não, aqui nós estamos falando de um produto. Então, o Azure Arc vai nos ajudar nesse cenário, trazendo para a gente esse gerenciamento unificado. Mas percebam que, a partir do momento que eu consigo fazer isso de uma forma unificada, eu consigo também trazer outros insights. Por exemplo, o que ele está mostrando aqui para nós? Eu consigo executar serviços do Azure, eu consigo trazer essas informações, ter essa visão, né, desse produto, eu consigo, por exemplo, trabalhar com essas ferramentas dentro da Microsoft. Então, imagine um cenário, né, que até eu vou mostrar para vocês com o seguinte. Eu tenho uma máquina que está lá na AWS, mas eu quero fazer o controle, a gestão dela dentro do portal da Microsoft, porque eu já tenho outros serviços lá. Então, eu simplesmente vou adicionar ela dentro do portal da Microsoft através do Azure Arc. Ele vai ser meio que o nosso cupido, né, que vai fazer essa associação para nós. Então, olha só que interessante, eu consigo fazer o gerenciamento partindo daqui, eu não preciso ir lá no outro portal. Claro que se eu tiver que fazer uma gestão muito específica, beleza, então a gente vai ter que ir no portal do AWS, mas coisas corriqueiras e até mesmo ter uma visão mais centralizada, eu consigo fazer partindo daqui. Então, isso facilita quando eu tenho equipes multidisciplinares, equipes que precisam, tipo, a pessoa precisa olhar aqui, precisa olhar lá, precisa olhar em outro lugar. Não, eu vou centralizar isso e vou olhar em um único local. Então, percebam que isso traz para a gente a facilidade do dia a dia, tudo aquilo que tornar mais prático, obviamente, é super bem-vindo, ajuda para a gente. Quando nós temos equipes mais enxutas e, por que não dizer, na associação com outras ferramentas. Porque imagine o seguinte cenário, nós temos hoje não apenas o Azure Arc no contexto multi-cloud, temos ferramentas de segurança também que nos ajudam nesse sentido. Mas aqui a gente está olhando o nosso primeiro passo, tá? Porque, por exemplo, nós temos um ambiente de containers, um ambiente de banco de dados, de máquinas SQL servers, de hosts, servidores normais. Então, eu preciso fazer o gerenciamento disso em um único local. Por quê? Porque isso vai ajudar a minha equipe no dia a dia. Eu não preciso, por exemplo, que a pessoa esteja em vários locais ao mesmo tempo, e até mesmo no quesito de gestão.
Porque o que acontece? Hoje nós precisamos delimitar o máximo possível o uso das pessoas, independente do cargo que elas têm, dentro dos portais. Isso é uma coisa que gera muita discussão e, às vezes, atrito dentro das equipes. Por quê? Quem é mais das antigas aí, como eu, cara, você tinha ali o acesso de domínio admin, você fazia tudo, né? Eu dava a volta do servidor ali, botava ele de ponta cabeça, estava tudo certo. Hoje não. Hoje, quando a gente fala da nuvem, a primeira coisa, aparece um chato da segurança, tipo eu, dizendo assim, você não precisa ser admin o tempo todo, blá, 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 blá. Daí joguei, mas eu sempre tinha acesso a tudo, agora eu não tenho acesso a nada, tudo que eu quero eu tenho que ficar pedindo, tenho que pedir autorização, vai durar não sei quantas horas, depois eu tenho que pedir de novo, blá, 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 blá. Mas, gente, isso é muito necessário, por causa do impacto que é causado quando nós temos acesso além do que deveria. E nem é questão assim de, nossa, mas eu preciso ter porque isso faz parte do meu trabalho. No dia a dia eu vou precisar executar essas determinadas ações. Ok? A questão é, se o seu usuário, né, sua conta for invadida, qual o nível de impacto que isso pode causar para a nossa organização? Então, aqui a gente vai ter um problema muito grande. É o seguinte, tudo a gente vai conseguir. Ó, o pessoal está colocando aqui Zero Trust e mínimo privilégio. Excelente aqui, Mauro, Renata, Davi, Gláucia, show de bola. É isso mesmo. E eu vou dizer para vocês, por que que a gente fala que segurança não é nunca no 100%? Porque a gente está atribuindo permissionamento, nós estamos colocando travas, mas sempre vai ter aquele 1%, sabe? Aquele 1% nem diz na canção, que pode ser uma coisa que tanto vem de fora, como a pessoa mal intencionada de dentro. Vou trazer um cenário para vocês que eu vi acontecer já faz um certo tempo numa empresa que eu trabalhei. Nós atendíamos um cliente, né? E aconteceu que eu estava fazendo algumas alterações, né, na antena, fazendo os ajustes, e eu notei que tinha um resource group em específico que ele tinha uma trava para não ser deletado nada lá dentro. Aí, obviamente, o meu usuário não tinha permissão para tirar aquela trava, né? E eu precisava excluir algumas coisas. E daí eu perguntei, vem cá, qual que é a situação aqui? Por que que esse resource group em específico tem essa trava de exclusão? Tem alguma coisa específica aqui que eu preciso saber, etc e tal. E daí vem o famoso, senta que lá vem a história. O que que acontece? Uma pessoa foi desligada, né, daquele cliente, e vamos lá, né, gente? Isso é um problema antigo e ao mesmo tempo super atualizado. A pessoa foi desligada e a conta dela não foi bloqueada. Esse erro fatal, drástico, assim, ó, é mais velho que andar para frente, mas ainda acontece e obviamente vai continuar acontecendo. A pessoa foi desligada e não ficou feliz, né? Geralmente a pessoa não fica. E ela testou e viu que tinha o acesso ainda. Pensou, ó, que divertido, vamos testar o que eu ainda consigo fazer. E daí a pessoa pegou, foi num dos research groups e, brau, mandou excluir. Tinha acesso, não precisava elevar acessos, né? Não tinha PIN configurado. Foi lá e mandou tudo, como a gente diz aqui no sul, para as cucuias, ou seja, mandou tudo para o espaço. Para não usar uma outra palavra que eu não posso usar porque a gente está na live. Então, mandou tudo para o espaço, literalmente. E imagina, as coisas só começaram a sumir. E o sistema começou a cair, etc, etc, etc. Aí vocês imaginam, mas não tem backup? Gente, nessas horas a gente não tá nem aí para backup, a gente quer colocar um negócio no ar, quer ressuscitar das cinzas, ave fênix bombando, e a gente olha assim, e agora? Então, resumo da ópera, não conseguiram subir tudo, teve dados perdidos. Aí vem alguém e me diz assim, mas daí a gente coloca essa pessoa na justiça. Gente, quando a pessoa tá por fazer alguma coisa, ela não tá nem aí. Se vai botar na justiça, boa sorte para vocês, boa sorte em provar, boa sorte em fazer o que vocês bem entender. O estrago está feito. Então, imagine, eu vou precisar dar acesso para colaboradores em diversos portais. Mas, se eu tiver o acesso centralizado, além de eu otimizar a minha operação, eu também estou centralizando o permissionamento em um único local. Então, eu estou partindo daqui para um acesso que literalmente vai ser muito mais quantificado em base nas necessidades.
Então, quando a gente olha para o contexto do Arc, quais que são as grandes funcionalidades aqui? Eu consegui fazer um gerenciamento de ambientes que estão na AWS, que estão no GCP e que estão também no meu ambiente on-premise. Então, eu consigo centralizar isso em um único local. E a partir dessas coletas, eu também consigo associar ele com outras ferramentas. Por exemplo, olhando num cenário de segurança, eu preciso sempre ter uma métrica de segurança da minha empresa. Quando a gente olha para o Microsoft Azure, quem que vai nos trazer essa pontuação de segurança? Microsoft Defender for Cloud. Ele traz para nós ali uma pontuação de segurança com base nas estratégias que a gente está trazendo no nosso ambiente. Mas se eu quiser que ele valide também o meu ambiente on-premise, e se eu quiser ter uma métrica também do que eu tenho na AWS, do que eu tenho de GCP, ele também é uma ferramenta multi-cloud. Mas se eu quero olhar para um contexto de atualizações e cenário do que eu tenho on-premise, eu trago essas informações através do Azure Arc. Então, percebam que ele nos ajuda não apenas no contexto de gerenciamento, mas também para a gente ter essa visão mais holística de o que eu tenho, aonde que está, qual que é o modelo de segurança, como que a gente vai fazer o nosso gerenciamento. Então, isso evolui para nós no contexto do dia a dia e faz com que a gente tenha uma entrega muito mais rápida e mais assertiva. Então, por que eu vou trabalhar um pouco aqui, um pouco lá, um pouco acolá, se eu posso centralizar isso em um único local? Imagine, por exemplo, a maioria das empresas, né, que trabalha 24/7, a gente tem uma equipe de plantão. Sei porque eu já fiz bastante, já dormi no sofá da empresa e não foi muito divertido, mas alguém tinha que trabalhar, né? E imagine, uma pessoa só para olhar tudo, gente, a gente só tem 2 olhos e 2 mãos, não vai dar para fazer, né? Por mais que a gente peça para o povo ali nos ajudar, mas não funciona. Então, eu preciso ter um ambiente que me ajude nesse sentido também, no quesito de alertas, no quesito de centralização de informações, e aí é que eu vou conseguir fazer essa entrega. Então, no que eu tenho que pensar? Bom, se dentro da minha empresa ou em um cliente que eu estou trabalhando, existe um problema, ou a expectativa, né, pelo menos, da gente conseguir fazer uma entrega mais assertiva, onde ele lhe procura, ou procura alguém da sua equipe e diz assim, nossa, a gente está aqui enfrentando algumas dificuldades, porque o pessoal está se adaptando, ou porque o pessoal está se sentindo sobrecarregado. A gente tem trabalho hoje, né, em mais de uma cloud, temos o ambiente on-premise ainda, que obviamente não vai morrer tão cedo, e isso está sendo mais difícil para a minha equipe. E eu preciso de uma solução que me entregue hoje um gerenciamento multi-cloud ou que facilite isso para o meu time, o que eu deveria utilizar. Bom, se eu quiser olhar única e exclusivamente só para segurança, a gente pode trabalhar com Microsoft Defender for Cloud. Se a gente quiser trabalhar com segurança e gerenciamento, a gente traz o nosso ambiente através do Arc, ativa o Defender for Cloud e a gente vai ter o melhor dos dois mundos. Um ponto interessante também é que não apenas o gerenciamento de máquinas, mas digamos que você tem um cluster Kubernetes lá na sua empresa. Você consegue adicionar ele no seu ambiente do Azure através do Arc e fazer o gerenciamento através do portal, ao invés de ter que fazer a conexão para o ambiente on-premise. Então, essas vantagens são super importantes porque ajudam a gente no nosso dia a dia. Um ponto bem bacana para falar também é que o Azure Arc, como ele é uma ferramenta multi-cloud, uma ferramenta híbrida, ele tem hoje muitos pontos de atualização. Então, a gente vê que a ferramenta está literalmente inchando, adicionando, né, mais recursos aonde a gente consegue fazer esse gerenciamento. Aí a gente traz para um outro ponto, né, pessoal, que quando nós falamos de cloud, não só de Microsoft, isso de qualquer cloud provider, a gente não tem mais aquele cenário aonde, essa atualização fica para depois. Não quero fazer. Eu tô louca para fazer um videozinho imitando aquele pessoal das lives NPC, né? Não quero fazer atualização, não quero fazer atualização. Que eu fazia muito isso. Hoje não. Você pega, faz ali, né, o seu login. Gente, é muito, muito do dia a dia. Eu participei de um evento da Microsoft, acho que faz uns 2 meses, aí o Microsoft Ignite, e tinha um dos palestrantes ali que ele ia falar sobre DevOps Security. E eu super interessada, porque é um módulo dentro do Defender.
E daí, qual que é interessante? Ele pegou, eu fui no banheiro, quando eu voltei, ele estava fazendo ali a apresentação, e ele, gente, trocou o nome aqui, mudou durante o processo de login que ele estava fazendo. Ou seja, de manhã estava um nome, de tarde estava outro. Daí eu pensei assim, bom, se está acontecendo aqui com uma palestra de uma pessoa da empresa, com mais de 3.000 pessoas assistindo, tranquilo se eu estiver fazendo uma live ali e o nome mudar. Então, isso é uma coisa que a gente não consegue escapar. Estejam sempre atentos, porque as ferramentas de segurança e na nuvem, né, de uma forma geral, elas estão sempre sendo atualizadas. Então, hoje, o que tem nessa apresentação, daqui a pouco, na semana que vem, já está desatualizado. Então, com relação assim, à parte de gerenciamento multi-cloud, o Azure Arc vai nos ajudar e o Defender for Cloud ele fecha, né, essa jornada com a parte de segurança. Mas eu cansei de passar slide aqui, deixa eu puxar aqui para nosso portal e a gente vê no nosso dia a dia como que isso funciona. Deixa eu só pegar aqui a tela, trazer aqui para vocês. Senão eu fico só falando e quando vejo acabou o tempo. Bom, primeiro ponto aqui interessante, pessoal. Aqui no portal, a gente vem um Azure Arc. Vocês podem fazer a pesquisa. Pelo menos no meu aqui, ele não aparece automaticamente desse ladinho aqui, tá? Que nem é o tradicional. Mas é só você digitar Arc aqui e ele, sem o T, né? De preferência. É esse símbolozinho que eu não sei decidir bem o que que é. Parece ter dois quadradinhos ali se abraçando, né? E aqui ele já traz para nós algumas opções. Eu gosto sempre de mostrar essa primeira parte aqui, mas a gente vamos navegar por todos para ser bem interessante, mas os pontos principais. Quando a gente vem em infraestrutura, ele já aparece para nós. A parte de servidores, a parte de cluster Kubernetes, SQL Server e máquinas do Arc. Ponto importante. O Azure Arc não é para você adicionar máquinas que estão no Azure, é máquinas que estão na AWS, que estão no GCP ou recursos que estão no seu on-premise, beleza? O Azure Arc, que a Renata comentou aqui, não é no contexto de licenciamento, Renata. Até a gente vai fazer aqui a adição de uma máquina para vocês verem como é que funciona. Na verdade, o que que acontece? Você até, inclusive, não paga por uma máquina necessariamente estar aqui. O que você vai pagar é o uso daquele recurso, por exemplo, deixa eu até mostrar uma que eu já tenho ativa. Eu tenho uma máquina que eu adicionei de outro cenário, por exemplo, da AWS. O que que eu quero fazer? Eu quero capturar logs, eu quero fazer o gerenciamento dela, eu quero trabalhar aqui com insights desse host, não sei que tipo de serviço que ele está rodando, é um serviço de IoT, é um banco de dados. Então, pelo valor de métricas, informações que eu vou trazer desse host ou desse cluster, dessa máquina de banco de dados, aí sim que eu vou ter uma cobrança, mas não necessariamente numa questão de licenciamento. Você pode adicionar máquinas Windows, máquinas Linux e trazer para cá o seu cenário. Um ponto interessante é, olha só, essa máquina aqui que ele está mostrando, deixa eu até subir a tela aqui, é este host. Deixa eu até puxar aqui, ó. Ó, tá aqui esse nome gigantesco, né? Obrigada, AWS, por cravar sempre esses nomes enormes. E olha só, aqui tá ele aqui, ó. Um LabArc. Peguei um free tier, né? Que eu não sou boba nem nada. E coloquei ele para cá. Como que a gente faz essa adição, né? Digamos que eu fosse fazer uma nova máquina agora. Eu venho aqui em infraestrutura, digo que eu quero adicionar, né? Que a gente está olhando para um cenário de servidores, né? Então, eu quero adicionar uma única máquina, eu tenho um grupo de hosts aqui, eu vou colocar como se fosse uma, o processo é super semelhante. O que que a gente precisa selecionar? Da onde que é essa subscrição? Resource Group, né? A piada, eu vou fazer a piada de novo, por favor, não me julguem, a gente não cria nada no Azure voando, né? Eu tô uma tia velha que eu sempre faço a mesma piada, mas tudo bem, eu sou super em paz com isso. Qual que é a região? Vou colocar aqui qualquer uma, só para a gente ir até o final. Dizer, eu posso colocar aqui máquina Windows. Aqui eu estou fazendo um processo de teste, então eu vou manter ele aqui como public endpoint. Mas lembrando que, contudo, todavia, né, quando a gente vai fazer isso no contexto empresarial, o ideal é que a gente faça um private endpoint, né, questão de segurança, beleza? Mas eu quero só mostrar para vocês como é fácil. Depois disso, vou dar um next, ele já vai trazer aqui algumas tags, né, por default. Percebo que eu não adicionei nada, ele já auto-preencheu.
e eu dou um next de novo. Aqui que a máquina, eu ia dizer a máquina acontece, não é a mágica acontece. Olha só que interessante. A gente vai ter aqui, ó, ele criou para mim um script com base naquelas informações que eu preenchi antes. Ó, eu posso tanto fazer um download como copiar, e aqui ele já me dá todo o troubleshoot. Ó. Abre esse PowerShell aqui na console para executar o script. Antes de adicionar, você tem que garantir os seguintes requerimentos. Agora a gente vai para todo o contexto, né? HTTPS Access e aqui, ó, isso é questão de prova de certificação e de outra coisa que vai vir depois. Se eu fosse você, eu anotava isso aqui. Requer acesso porta 443 nessa comunicação, beleza? Então, isso aqui é um ponto interessante. E o que ele diz aqui, né? Esse script, o que ele vai fazer? Faço o download desse agente, Microsoft Download Center, e aí instalar, e ele vai criar esse Azure Arc Enable. Só que isso aqui ele está dizendo para nós o que esse agente faz. Aqui vai ficar um pouquinho pequeno, mas eu vou só botar um pouquinho mais para cima aqui para mostrar como é que faz. Ó. Eu abri um PowerShell, copiei para cá. Esse primeiro aqui não deu certo porque eu não tinha configurado o navegador, ele ficou pensando na morte da bezerra e não deu certo. Aí eu fui lá, atualizei o navegador e daí ele foi. O que acontece? Eu peguei e executei aqui o PowerShell, dei um copy e abri aqui como administrador, colei para cá. O que ele faz? Ele começa a fazer a validação dos recursos, vê que não tem nada, ele vai começar a baixar. Aí, com base nas informações daquele script, ele vai abrir o navegador, pedir para você logar com a mesma conta do tenant, ou seja, uma conta que tenha permissionamento para o Azure Arc, RBAC na veia, para a gente conseguir fazer isso. Aqui, claro, como eu sou a dona da conta, eu não preciso, mas no contexto, né, da empresa, a gente vai precisar desse permissionamento. E daí, ele pediu para colocar usuário e senha, autenticou, ele já dá a informação, olha, você já pode fechar o navegador e eu vou seguir daqui. A partir do momento que ele terminou, essa máquina já aparece para nós aqui no portal, que é nada mais, nada menos que esse host que está aqui. O que eu consigo fazer, tá? Essa máquina que ela tá meio lentinha, porque é um free tier, então não me julguem, por favor. Mas aqui eu já adicionei para ele o Windows Admin Center, que aqui eu vou conseguir executar a tela lá da outra máquina, aqui no meu host, eu consigo abrir PowerShell. Esse ponto da segurança aqui eu acho super bacana, porque ele está condicionado no Microsoft Defender for Cloud, ou seja, a partir do momento que eu adicionei ela aqui, como não faz muito tempo, ele está marcando só que está on, mas ele não me trouxe ainda nenhuma recomendação. Mas identificando que tem alguma vulnerabilidade de segurança, ele vai aparecer aqui. E o que é mais bacana? Percebam, essa máquina está na AWS, eu estou gerenciando ela da Azure, e inclusive eu posso disparar atualizações de segurança daqui, não de lá. Por isso que eu comentei com vocês, olha só, eu tenho um gerenciamento multi-cloud, eu não preciso ficar, né, me debruçando em cima de permissão em um monte de cloud providers, eu posso dar permissionamento para o cara aqui. Então, ele faz o gerenciamento através das ferramentas. Então, assim, quando eu tenho um cenário de segurança, por exemplo, eu posso trazer isso dentro de um único local. Percebam como isso facilita a nossa vida em termos operacionais. Porque, assim, além de eu ter um ambiente gigante, eu preciso garantir a segurança de tudo isso. E quanto mais eu tiver essa informação na ponta do lápis, isso vai ficar bom para todo mundo. Então, se eu puder pegar e fazer esse gerenciamento a partir daqui, com certeza eu vou ser muito mais efetivo no meu dia a dia. Então, a partir do momento que eu tenho, por exemplo, os meus hosts aqui, deixa eu só trazer, olha só, atualizações. Então, eu posso customizar atualizações a partir aqui do Azure Arc para o meu host, que está lá na AWS, que está lá na GCP, ou que eu trouxe do meu ambiente on-premise. Vamos lá, eu consigo colocar tudo isso dentro de um grande bolo. Como eu coloquei ele aqui há pouco tempo, ele ainda não terminou de fazer a leitura. Isso é importante. Quanto tempo depois que a gente adiciona a máquina, a gente vai ter 100% de verificação? A primeira vez é 24 horas. Então, assim, você pegou, fez um projeto aí para o seu cliente,
E daí, ó, a gente vai colocar, você vende, faz a mágica acontecer, configuramos e tal. É a primeira coisa que vão te perguntar. Porque a partir do momento que ele vê aqui, ele já quer ver tudo funcionando, né? Errado não tá, só que a gente precisa trazer aqui todas as informações. Então, assim, para eu ter todos os dados 100% a primeira vez, 24 horas. Depois que a gente adicionou aqui, eu preciso fazer mais alguma coisa? Só a personalização. Personalização daquilo que eu quero configurar. Porque, por exemplo, eu posso dizer que para essa máquina aqui, eu não quero fazer autogerenciamento. Eu quero fazer para uma outra coisa. Por exemplo, a política. Olha só que interessante. Eu posso trazer aqui, ó, auditar o Windows VMs quando tiver um boot pendente, essas de máquina on-premise, isso aqui é fantástico. Ou se não, quando tiver algum certificado por expirar. Beleza, vou assinalar essas duas pólices aqui. Ele vai trabalhar com isso. Ah, mas eu quero fazer mais alguma coisa para essa máquina. Beleza, vamos trabalhar nela. O que mais que faz sentido a gente trabalhar para esse host? Ah, eu quero, sei lá, além dessas duas pólices, eu quero colocar mais alguma outra regra nela também. Opa, vocês não estão achando essa tela familiar com Azure Policy? É, essa máquina não está no AWS? Tá. Então, olha só que interessante, eu consigo mandar na AWS diretamente da Microsoft. Esse é o ponto interessante. Então, assim, eu não preciso pegar. Olha, eu estou tentando dizer para vocês que a nossa vida não precisa ser tão complicada, né? Good news, né? Good news vem aí. Então, assim, eu posso pegar daqui essas informações, né? Trabalhar em cima de policies e tudo mais. Eu tenho as policies aqui no Microsoft, eu lanço para lá. Então, eu não preciso ter as pods estão na Microsoft, as pods estão na AWS, as pods estão na GCP, sabe? Aquela coisa, percebe que isso vai crescendo tanto que chega uma hora que eu já escutei muito isso. Ai, tá tudo na cabeça de fulano. Se fulano morrer, o setor morre. Quem nunca ouviu essa, né? Eu já ouvi várias vezes. Então, o que que acontece? Aqui a gente consegue ter essa centralização. No caso, aqui olhando para o Azure Arc, pessoal, nós estamos olhando primeiramente para um cenário de máquinas, mas eu quero que vocês entendam que o Arc não é só isso, ele tem muito mais que isso. Fazendo aqui um pequeno overview, a gente tem, por exemplo, máquinas, a gente tem cluster Kubernetes, que nem eu comentei com vocês. Mas se eu for criar um cluster aqui, qual que seria o procedimento? É a mesma coisa. Ele vai me pedir qual que é a assinatura, qual que é o resource group, aqui onde é que vai estar, qual que é o local, eu estou fazendo isso remoto, não estou. Aí ele vai trabalhar em cima de versão. A única coisa é que daí ele vai ter, né, algumas informações, como aqui pera e tudo mais, mas depois disso ele vai me trazer um script também que eu vou rodar lá no meu cluster. E ele vai conectar assim como fez aqui na máquina. Então, o procedimento de conexão, ele é bastante simples. A questão é, a partir do momento que a gente já está trabalhando com a tecnologia, isso facilita muito as otimizações na questão do dia a dia. Então, a gente consegue trazer esse cenário, percebam que isso aqui é um gerenciamento multi-cloud, e ele nos traz uma ponte para essa outro nosso plus aqui da tarde, né, que é o Defender for Cloud, que vai ser a nossa ferramenta de segurança. Ah, Valéria, mas o Defender é da Microsoft. É, só que, contudo, todavia, ele também é uma ferramenta multi-cloud, onde eu posso explorar a postura de segurança não só da minha assinatura da Microsoft, mas também da AWS e do GCP. Então, isso traz para nós uma visão interessante, claro que não garante que, Valéria, hoje a gente tem aqui, ano que vem a AWS lançou um também. Tudo bem, é uma ferramenta de mercado, cada um está sujeito a lançar a sua. Mas nós, como profissionais, o que que a gente precisa saber? O que que tem hoje, né? Então, assim, hoje nós temos como ferramenta de segurança na Microsoft o Defender for Cloud, ele faz esse gerenciamento de SEC multi-cloud. E, no caso, se eu quisesse só segurança, eu não precisaria do Arc. Isso precisa ser dito. Porque eu posso pegar, por exemplo, e adicionar aqui no nosso ambiente a assinatura da AWS de GCP, e a partir daí eu tenho a segurança. Eu vou olhar só para isso. A Valéria, eu não quero fazer gerenciamento, fazer máquinas, daí dá muito trabalho, não quero. Tudo bem? Mas você quer ter centralizado a sua console de segurança? Isso aí faz sentido para mim. Ótimo. Então você pode vir aqui, adicionar no seu ambiente qual que é a sua conta da AWS, a conta principal,
adiciona aqui e seja feliz. A gente vai ter tanto a visão da AWS como da Azure. Ah, GCP também, GCP também. Agora, se a gente quiser fazer um gerenciamento de recursos de uma forma centralizada e também protegê-los, por que não dizer, né? Aplicar policy, fazer o gerenciamento centralizado, aí a gente vai trabalhar com o Arc, que é uma ferramenta, volto a dizer para vocês, que hoje a gente não tem uma concorrência aí com relação a outros cloud providers. E o que é super importante vocês estarem sempre de olho, pessoal? Aqui no portal, tudo que tiver como preview, não se esqueçam, está sem Service Level Agreement, sem SLA. Então, assim, é bonito, tá aqui, acho muito legal, mas, contudo, todavia, eu gosto sempre de deixar bem claro. Tudo que a gente tem como preview dentro do portal, ele não tem um SLA definido. Isso também é questão de prova de certificação, mas levando aqui para o nosso dia a dia, mas eu posso configurar um ambiente de produção? Pode, de produção, de homologação, de teste, é indicado. Aí eu já não indico. Porque se a gente precisar de métricas, se isso depender da operação, alguma coisa que a gente está executando aqui e ficar fora, a gente não pode reclamar, porque ele está com um preview bem grande aqui. Então, não só aqui dentro do Arc, mas todo o portal, aquilo que estiver rodando como preview, pode usar, mas sempre levante a flag. Olha, gente, tá bonito aqui, tô achando maravilhoso, mas se tiver algum problema, vocês sabem, né? A gente não pode reclamar, porque a gente não tem SLA envolvido. Tá tudo bem assim? Podemos continuar? Se a resposta for sim, mesma coisa. Olha só que interessante. O Windows Admin Center, eu adoro essas regras de RBAC que às vezes tiram, né, o nosso sono, mas olha só. O que ele está dizendo para mim aqui, ó? Você precisa ser Windows Admin Center Administration, fazer parte desse grupo para conectar. Clique aqui para gerenciar o seu acesso. Ou seja, tô nem aí se você é o owner dessa subscrição, você não tem isso associado no seu RBAC, então isso não vai acontecer. Gente, isso aqui é de tirar o sono e ao mesmo tempo é muito bom. Por quê? Não interessa quem você é, nós precisamos ter, né, o privilégio, senão não vai funcionar, não vai acontecer e a gente não vai trazer essa informação para ti. Simples assim. Aqui, quando a gente está falando da questão do portal, nós precisamos sempre trazer o permissionamento adequado para as pessoas e sempre ter certeza de que elas precisam disso. Então, é importante, independente se você trabalha ou não com segurança, né? Tá ali rotulado na sua testa ou no seu crachá que você é da área de SEC, mas é importante trabalhar em cima dessa questão. A segurança é uma responsabilidade de todos, não só de quem é da área de segurança, né? Como eu comentei, nós temos um ambiente muito grande para trabalhar. Então, se todo mundo não receber aqui, não atualizou aqui ainda, não trabalhar em cima de quem vai fazer o quê, trazer a questão do permissionamento, não funciona. Então, é importante que todo mundo literalmente abrace isso para que a gente tenha aqui um gerenciamento facilitado. Então, dentro do contexto do Arc, como que a gente vai trabalhar com ele? Fazendo gerenciamento, vamos lá, tanto de máquinas, clusters Kubernetes, posso trazer aqui bancos de dados, posso trazer informações, dados, aplicações que estão em outros cloud providers e ter essa visão dentro do portal da Microsoft. Posso também trazer recursos que estão dentro do meu ambiente on-premise, ok? A partir do momento que ele é apresentado, eu vou escolher o que eu vou trabalhar. Eu quero trabalhar em cima de policies, eu quero trabalhar os logs dessas máquinas, dos recursos que eu estou trazendo, a gente vai trabalhar em cima de segurança, eu posso centralizar a segurança através de ferramentas como, por exemplo, Microsoft Defender for Cloud. E depois daí a gente faz a brincadeira que mais fizer sentido dentro da minha organização. O que eu preciso saber? Que a ferramenta existe, o que ela entrega e no que ela vai me ajudar. Porque se eu tiver um cliente, se eu tiver uma empresa que eu possa oferecer, eu já sei quais são as vantagens e neste momento não posso deixar de dizer que não temos concorrência para ela. Então, é o ponto que para nós mais faz sentido ainda.
Então, o que mais que eu preciso, né, enxergar aí no contexto de dia a dia, que a partir do momento que a gente trabalha, né, com modelo multi-cloud, isso vai fazer para nós que o nosso gerenciamento seja ainda mais facilitado, né, porque eu consigo consolidar isso em um único portal, e a partir do momento que a gente tem um dia a dia de multi-cloud, a gente não vai arrancar os cabelos. Né, que é uma coisa assim que muitas pessoas me procuram e falam assim, nossa, Valéria, eu estou aprendendo uma nuvem. E eu cheguei na empresa, aqui tem 3, 4, né? Para que lado que eu corro? A primeira coisa que eu digo é o seguinte: vem cá, uma dessas nuvens é Microsoft? É Azure? É. Aí o pessoal lá está utilizando ferramentas de gerenciamento multi-cloud? Não sei. Então a primeira coisa que eu digo, descobre, e se não estiverem usando, seja o primeiro a sugerir. Porque aí você já ganha pontos aí com a pessoa, né, com o seu gerente, demonstre. Pessoal, isso é muito importante, sim, finalizando. Quando você está começando na empresa, demonstre sempre interesse, demonstre que você sabe. Às vezes, a gente não tem assim tanta experiência prática, mas eu vou dizer para vocês que o esforço, ele vence qualquer talento, sabe? Não espere ter talento. Espere ter esforço e dedicação. E eu tenho certeza que você vai se tornar o profissional aí que a sua empresa precisa ou que o mercado está precisando. E eu fico aí à disposição, manda convite lá no LinkedIn, convido vocês a participarem da comunidade lá no Telegram, no Instagram e por aí vai. Se inscrevam no canal. A gente está sempre compartilhando conteúdo, procurando trazer coisas em que as empresas, né, estão buscando, conteúdo para ajudar você a tirar aí a sua certificação, se preparar para o mercado de trabalho, porque assim, tem vaga, tem, mas você precisa estar o mais preparado possível. Não se esqueça que a sorte é o encontro da oportunidade com a capacidade. E quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então, contem conosco aí e em breve vou estar abrindo umas vagas lá na empresa. Então, assim, ó, vamos manter o contato e quem sabe aí você vai ser o nosso próximo contratado aí da Cloud Data. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e eu vou literalmente vou cuidar aqui o Q&A, porque eu sei que agora a gente tem que ir lá para as nossas perguntas e o próximo palestrante já deve estar na fila aí. Muito obrigada, pessoal. Muito bom, Valéria. Cara, Valeu. galera pirando aqui no chat. Acho que tem umas perguntinhas no Q&A que eu vou pedir para você responder Ah, eu lá vou olhar. Uhum. de forma digitada. Mas, assim, agradecer demais, palestra top, porque trouxe a estratégia e desceu para Show Me the Code. Uhum. Então, parabéns aí. É um assunto muito bom. E o que eu ia comentar, né, assim, rapidinho, só para a gente fazer a finalização, a Microsoft sempre foi uma excelência em governança, granularidade de permissão, policy e tal. Uhum. E eu acho que cada nuvem, cada provider, ele pega a fortaleza dele, que é tão consistente, tão qualitativo, e ele tenta extravasar para outras nuvens, né? Um contraponto do Arc da Azure, se você pega o Antus, que é o serviço de cluster de Kubernetes do Google, você também tem Uhum. essa a capacidade de extravasar e gerenciar seu cluster de Kubernetes, por exemplo, na Amazon e tal. E o Google tem Uhum. uma experiência por ser quase que o pai criador do Kubernetes. Então, acho que Isso, isso é o mais verdade. importante. É você olhar que cada provider tem de fortaleza e usar para ficar mais nesse universo multi-cloud. Então, parabéns aí. Super Muito pertinente o tema obrigada. da palestra. Valeu. Galerinha, Kahoot, ó, a galerinha já tá esperta, ó. Nem falei, já começaram a entrar, porque viram a mensagem no chat aí e já saíram correndo para entrar, para não ficar de fora. Eu acho que na sessão passada, algumas pessoas ficaram de fora, né? Algumas pessoas ficaram de fora. Então, entrem aí, mais 2 minutinhos e a gente vai rodar, né? Então, agora já tá com o PIN ali na mensagem no chat. Entrem. Né? Cheguem junto, vamos quebrar esse ranking agora, hein? O que está sendo legal é que a gente está, cada sessão, tendo um ganhador diferente. Então tá bem legal isso. Bora lá, bora lá.
E vamos, ó. Pode dar um iniciar aí. Ai, vai deixar a gente de fora. Ai, meu Deus. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Galera correndo. Vamos ver, a galera tá entrando, tá entrando. Deu uma estabilizada. Gol! Play. Aproveita agora que ninguém entrou. Já era. Quem entrou, entrou. Quem não entrou. Ainda tem mais duas para começar. Isso aí a galera vai gabaritar. Não tem como. Ó, falei, quase gabaritamos, hein? Servidores on-premise. Galerinha, aquelas 16 pessoas ali foi no susto. Gabriela gritou, apertou lá a estação de trabalho, mas tudo bem, né? Bora lá, vamos ver se esse ranking aí vai mexer na próxima. Segunda pergunta. Essa aí eu acho que todo mundo gabarita. Essa aí tem que gabaritar. Não tem. Só se apertar sem querer, for olhar lá e pum. O problema do Kahoot não é nem o No susto. conhecimento, é o nervosismo. Olha! Olá, meu! Cara, Quase, unânime. quase. Muito bom, muito bom. Ó, trocou. Terceira perguntinha. Ah, essa também tem que gabaritar. Ah, essa daí ela fez para vocês gabaritarem, ó. Somente a AWS? Opa! Somente Azure? Isso somente não dá, né, gente? E aí? AWS GCP, AWS Oracle? Ela falou, eu lembro até da fala dela, assim, ó. Para os providers. 50, ainda tivemos 50% aí, a galera fica nervosa. 50% aí da galerinha, 50 pessoas acertaram. Vamos ver o ranking. Tô sentindo uma competitividade aqui da galerinha lá, ó. Mudou de novo, olha lá. O Dragon, Opa. que estava em primeiro, perdeu o primeiro lugar. Esse aqui tá mais acirrada. Vamos ver. Terceira não, quarta, né? Quarta pergunta. Olha só, a gente não sustentou o ranking nessas, hein? Meu, se essa aqui a galera não gabaritar, Ah, daí eu vou ter que fazer a apresentação de novo. vou ter que... Oh! Ó, foi a mais... Teve três ali que eu confundi falando de segurança. Porque você falou que é de segurança, tá? Caraca, derrubou a posição ali, ó. Então, eles estão disputando. Vamos embora, Última, pessoal. vamos ver. Última pergunta. O Iguana ou o Dragon? Quem vai ganhar? Ou vai vir um elemento surpresa? Ah, essa daí eu dei a dica. Quem Essa daí era... anotou se deu bem. Essa daí é a pegadinha para não sustentar o ranking. Gostei da Valéria. Ela foi levando todo mundo para ser disputadíssima aqui, ser surpresa. Aí essa daí a gente já sabe quem estava prestando atenção. Ó, mas foi boa, foi boa. Foi bom. Vamos lá. E o pódio? E aí? Ai. E o Opa. Dragon não conseguiu. E agora? É o elemento Quem vem surpresa? Ou a Iguana? A Iguana. Parabéns, pessoal. Quem é? Apresente-se agora. Olha O lá, Felipe. Felipe, caramba, hein? Você foi buscar, hein? Ó, muito bom, foi buscar. Parabéns aí. Muito bom, parabéns Muito aí. bom. Agora Obrigada libera aí pro demais, próximo. Valéria. Vou responder aqui o Q&A, pessoal, e até a próxima. Muito obrigada. Valeu demais. Tchau, tchau. Gente, tá bom demais esse evento, cara. Tá bom demais. Pena